Sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Estamos aqui com a palavra de Deus, a bússola do crente, a nossa regra de fé e de conduta, a palavra bendita do nosso Senhor. E estamos continuando o nosso estudo sobre o livro dos Salmos. Hoje é o último dia do ano, dia 31 de dezembro, e nada melhor do que estarmos na presença do Senhor, desfrutarmos dos seus ensinamentos, dos seus princípios, dos seus valores, e falarmos para você ensinarmos essa linda oração de Moisés, homem de Deus. Eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado. É interessante que o Salmo 90 fala sobre a eternidade de Deus em contraste com a transitoriedade do homem. O Deus infinito comparado, em contraste com os homens, seres humanos finitos, limitados, transitórios, Enquanto Deus é eterno, nós sofremos a transitoriedade, diferentemente de Deus que é eterno, tá bom? Então vamos lá, Salmo 90, versículo 1 diz: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como o sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce à tarde, murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, conturbados. Diante de ti pusestes as nossas iniquidades, sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado. Porque tudo passa rapidamente, nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Aí vem o 12, que eu acho lindíssimo esse versículo. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Vou repetir, é o versículo-chave de tudo aquilo que nós estamos ensinando. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias, quantos nos têm afligido por tantos anos, quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos aparecem as tuas obras e os seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. 17 versículos, de 1 a 17, Salmo 90, para abençoar o teu coração. Que coisa linda, A eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. O que nós podemos aprender com esse salmo, Salmo de número 90? É interessante que é um livro que abre o 4º livro do Saltério. Vocês sabem que os salmos são divididos em vários livros, Conjuntos ou blocos de livros que fazem parte do que a gente chama de salmos. É o salmo mais antigo considerado pelos eruditos, os estudiosos da palavra de Deus, porque foi escrito por Moisés, o homem de Deus, o profeta, o estadista, o grande líder de Israel, que tirou o povo de Israel do Egito e o conduziu na direção da terra prometida. São salmos de culto e adoração. Que coisa linda! Uma linguagem semelhante, Nós vemos várias semelhanças aqui ao Pentateuco, principalmente ao livro de Deuteronômio. Deutero, repetição, nômio da lei. A repetição da lei é o livro de Deuteronômio, escrito também por Moisés. É interessante que eruditos o consideram, esse Salmo 90, o mais sublime das composições humanas. E como é lindo, a poesia hebraica, como é lindo esse lindo cântico espiritual. Aqui Deus é chamado de Yahvé, ou seja, o Senhor, o Criador dos céus e da terra. E Spurgeon, um grande pregador inglês, dizia
sobre esse salmo, somos viajantes nessa terra e Deus é o nosso lar. Mas que lições nós podemos aprender através do Salmo 90? O que nós podemos extrair? Que princípios, que verdades podemos aprender através do Salmo de número 90? 5 verdades eu quero trazer aqui para você. Primeira delas, a eternidade de Deus e a mortalidade do homem. Nós não somos seres, imortais, assim como é Deus. Não, nós somos mortais. Nós vivemos nessa vida que é passageira. Então, primeiro ponto, a eternidade de Deus e a mortalidade do homem, do versículo 1 ao versículo 4, ficam muito claros quando ele fala que Deus é o nosso refúgio eterno, o refúgio eterno do seu povo. É nele que estamos seguros. Deus muitas vezes ele é colocado como refúgio, como uma torre forte, como uma fortaleza, como um abrigo na tempestade, e precisamos reconhecer isso, é o que se encontra no versículo 1. Em segundo lugar, vemos aqui no segundo momento que Deus é aquele que pré-existe a criação. Deus já existia e sempre existiu antes da criação de todas as coisas. A pré-existência de Deus fica muito clara no versículo 2 desse salmo. Vemos também que aqui o homem é mortal no versículo 3. O homem é mortal, sua vida é passageira nessa terra. E por último, no versículo 4, vemos que Deus é atemporal. Deus não está limitado a tempo, espaço, a matéria, ao cronos, não. Deus age numa outra dimensão, a dimensão eterna, o kairos, o tempo de Deus é diferente do nosso cronos, do nosso tempo cronológico. Deus é atemporal. Assim como a palavra de Deus é atemporal, independente de culturas, etnias, tempos e épocas, a palavra de Deus é atemporal. O nosso Deus, o Deus da Bíblia Sagrada, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Israel, o Deus dos cristãos, é atemporal. Ele não está submisso, sujeito a tempo e espaço jamais. Segundo princípio que aprendemos é a transitoriedade da vida humana. A vida humana é transitória. E vemos no primeiro versículo 5, a parte A, a fragilidade da vida humana. Somos frágeis, somos vasos de barro, viemos do pó da terra. Também vemos aqui na parte B do versículo 5 e no versículo 6 a brevidade da vida. A vida é pequena, é transitória, é passageira, é breve, gente. Conforme dizem, os estudiosos, a nossa vida terrena é apenas um pedacinho, um ponto de uma linha sem fim, de uma linha que tem um início na nossa concepção, no ventre das nossas mães, mas que não terá fim, porque usufruiremos da eternidade com Cristo ou sem Cristo. Então, uma linha sem fim, apenas um pequeno trecho, um pequeno ponto de uma linha sem fim. A brevidade da vida é uma realidade na vida de todos os seres humanos, e a fragilidade da vida humana fica muito visível em toda a condição humana. Basta você se enfermar, ficar doente, você já vê o quanto nós somos frágeis, somos vasos de barro, mas temos o tesouro de Deus no nosso interior, que é o Espírito Santo. Terceiro lugar, vemos a pecaminosidade do homem, no versículo 7 a 8. Pois somos consumidos pela tua ira, pelo teu furor, conturbados, diante de ti pusestes as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Vemos aqui a pecaminosidade do homem. Não há nada que passe desapercebido de Deus. Lá em Hebreus 4, versículo 13, diz que todas as coisas estão patentes e visíveis aos olhos daquele de quem nós teremos que prestar contas. Haverá uma prestação de contas diante do Senhor. Se você colocou a sua confiança e fé em Jesus de Nazaré como autor e consumador da sua fé, você terá vida eterna, salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas se você afrontou Jesus, viveu uma vida rebelde, independente de Deus, da sua palavra, não está nem aí para Jesus, despreza o sacrifício da cruz, infelizmente você está trilhando o caminho de condenação eterna. Não é o que Deus deseja para você. Então saia desse trilho de morte, entre no caminho da vida, no caminho de Jesus, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós vemos aqui a pecaminosidade do homem. Só tem um lugar onde essa pecaminosidade precisa ser tratada e resolvida, é na cruz do Calvário. Precisamos crucificar a nossa carne, o nosso ego, a nossa pecaminosidade, todo dia mortificar o nosso velho homem, a nossa natureza caída, pecaminosa. Todos os dias precisamos morrer para nós mesmos, para que Cristo possa
nascer e viver e resplandecer através das nossas vidas e do nosso coração. Isso só é possível através da vida no Espírito. Ou você alimenta o Espírito, ou você alimenta a carne. Os que vivem na carne jamais podem agradar a Deus, mas os que vivem no Espírito viverão a vida abundante, abençoada, bem-aventurada que Jesus Cristo tem para nós. Em quarto lugar, vemos a vulnerabilidade do homem. Do versículo 9 ao versículo 12. Vemos aqui a turbulenta e breve vida humana no versículo 9. A nossa vida não é fácil, é turbulenta, é tempestuosa. Nem sempre estamos bem, às vezes vem o dia mau. Existe a noite escura da alma, tá aí, nós temos uma ministração só sobre isso. A noite escura da alma, e a vida é breve, ela é frágil. Outra coisa que vemos no versículo 10 é a expectativa humana. O homem, a mulher, o ser humano é aquele que cria expectativas no seu coração. E se a sua expectativa estiver no Senhor Deus Todo-Poderoso, a sua expectativa será surpreendida, será abençoada. Mas se a sua expectativa estiver no homem, nas pessoas, nas circunstâncias, nas situações, nos bens, naquilo que esse mundo oferece, você ficará frustrado. Então coloque a sua expectativa do ano novo, de 2025, no Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória, centre a sua vida em Jesus Cristo, no Senhor Jesus. Vemos no versículo 11 a incognoscível poder da ira divina, ou seja, o poder da ira divina não pode ser compreendido completamente pelo homem, somente em parte, somente através da revelação da palavra de Deus. Incognoscível, poder da ira divina no versículo 11. Vemos também a pedagogia da vida humana no versículo 12. Deus tem grandes lições, grandes ensinamentos para nos dar através dessa vida, através das experiências com Deus, através do nosso dia a dia. Se estamos em Cristo, Romanos 8 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A pedagogia da vida humana é visível no versículo 12 desse lindo salmo. E para terminar, o quinto ponto, a súplica do homem. Qual é o clamor do ser humano? Qual é a súplica do homem ou do ser humano? Em primeiro lugar, uma súplica por compaixão, no versículo 13. Que possamos invocar a compaixão, as misericórdias, a graça, a bondade do nosso Deus. Em segundo lugar, no versículo 14, esse é o 13, a súplica por compaixão. Versículo 14, vemos a súplica por satisfação. O homem busca satisfação e a satisfação plena do homem só é encontrada em Deus. A sua satisfação será plena e absoluta somente numa relação íntima e pessoal com o Senhor. Vemos aqui uma súplica por satisfação, um desejo por satisfação. Vemos também uma súplica por troca radical no versículo 15. Olha que coisa tremenda, o versículo 15 diz assim: alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Então está falando aqui de uma troca da aflição, da adversidade, pela alegria no Senhor. E só Deus pode fazer essa troca abençoada, trocar a adversidade, a aflição, por alegria no nosso coração. Uma troca radical, uma troca absurda que só Deus pode realizar. Vemos também uma súplica pela manifestação da glória de Deus no versículo 16 e vemos também uma súplica pela bênção de Deus no versículo 17. Seja sobre nós a graça do Senhor, o nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Que a gente possa orar sobre isso em 2025. Senhor, seja a tua graça, Senhor, nosso Deus, sobre nós. Que possamos desejar um ano novo com muita graça de Deus. E é interessante que graça significa dom imerecido, um presente que nós não merecíamos. É uma referência à salvação, a vida eterna, que é fruto da graça, da misericórdia, da compaixão, da bondade e da misericórdia do Senhor. Mas graça também na Bíblia significa capacitação sobrenatural. Uma graça recebida, uma capacitação para enfrentarmos lutas, dificuldades, problemas, adversidades, provações, tribulações. E na graça de Deus, eu e você triunfaremos, venceremos, ressignificaremos situações, circunstâncias, e no Senhor triunfaremos e venceremos pela graça do Senhor, o nosso Deus.
E também você pode orar sobre o ano novo. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, Senhor, confirma a obra das nossas mãos. A Bíblia diz, o homem traça planos, mas a resposta certa vem do Senhor. É o Senhor quem nos traz a resposta. É o Senhor quem confirma os planos humanos. Podemos criar expectativas tremendas no Senhor de um ano novo, de coisas novas, de coisas extraordinárias que Deus tem para nós, mas que a resposta certa, a confirmação desses planos e desses projetos, a confirmação dessas obras esteja nas mãos do Senhor. É Ele quem confirma as obras das nossas mãos, confirma as obras das nossas mãos. Vemos aqui uma súplica pelas bênçãos de Deus, pelo favor do Senhor, para todos aqueles que vivem na presença do nosso Deus. Amém? Quero mandar um abraço para a Suelen Zambuja, o Cleudimar, pastor Cleudimar que está aqui, a Rose Gil, preciosa, o Moderno também, a doutora Kátia Rezende, o Abel Lima, meu cunhado, pastor querido, a Ellen, a Márcia Seuli, a Ana Paula Rossi, a Isabel Sanches Brito, a Deliane, todos os nossos amados irmãos estão aqui, o Nivaldo também, Barbearia Vieira, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vocês que entraram agora aqui, já estou encerrando esse devocional, mas esse devocional vai ficar aqui no nosso Instagram, Facebook, YouTube, Spotify também. Nós temos aqui nesses lugares, nessas 4 principais plataformas, todo o nosso material em áudio e vídeo disponível para vocês. São mais de 2.300 pregações, devocionais, ensinamentos, aulas de teologia, principalmente devocionais que a gente grava todos os dias. E além disso, todo esse material está disponível para que você ouça, cresça, floresça, se desenvolva no Senhor. Um grande abraço, Nivaldão, Deus te abençoe. Chegou no final, querido, mas está aqui à disposição, você pode assistir novamente, está sempre à disposição dos irmãos, tá bem? Aqui no link da descrição também, não esqueça, tem as nossas informações, o horário da igreja, o endereço da nossa comunidade. Vem estar conosco, quarta-feira, agora não teremos culto, porque é feriado, virada de ano, dia 1º, mas geralmente todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite, temos o culto da fé. No domingo também temos 2 cultos, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, e às 19 horas temos o culto da família. Às 19 horas o culto da família, tá bom? Estamos estudando temas tremendos da vida cristã, da espiritualidade, do cristianismo, os 50 principais temas do cristianismo, e tem sido uma bênção. Vem estar conosco, vem aprender com a palavra de Deus, crescer, florescer, se desenvolver no Senhor, tá bom? Dá um like aí, dá um joinha, aperta no sininho, siga o nosso canal PR Giovanni no YouTube, é onde está todo o nosso material em áudio e vídeo. Também siga-nos no Spotify, temos 2 canais, o canal da Igreja Casa na Rocha e o canal do Pastor Giovanni Júnior. Coloca no Google lá, Pastor Giovanni Júnior, aparece todas as nossas redes sociais, siga-nos em cada uma delas. Temos também o nosso site, casanarrocha.com, temos todo o nosso material, artigos, vídeos, muito material ali para você. E 8 cursos online de graça, para que você possa crescer, florescer, se desenvolver e aprender temas tremendos da palavra de Deus. Amém? Então guarde tudo isso no teu coração, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, não esqueça de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. E aqui no link de descrição também tem todas as informações, caso você sinta no coração o desejo. E eu te incentivo a isso, a colaborar nesse ministério, nessa casa pastoral. Que a graça e a paz do Senhor venha sobre todos nós, que você tenha um excelente final de ano, um próspero ano novo, e que a bênção e a unção do Senhor faça diferença na nossa vida. Grande abraço, beijão, Deus os abençoe, amém.